Meus irmãos e minhas irmãs, neste 25º domingo do tempo comum, nós nos deparamos na primeira leitura, livro da sabedoria, com aquela primeira frase onde mostra os ímpios, ou seja, as pessoas de má índole, mau caráter e por isso pecadores, dizendo: armemos cilada ao justo, porque sua presença nos incomoda. O justo é aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus dentro daquilo que é o mundo bíblico, entende o justo assim. Nós vemos ainda na segunda leitura da carta de São Tiago, ele dizer: caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de más obras. E depois percebemos uma certa rivalidade entre os discípulos que vêm pelo caminho, no Evangelho, discutindo quem é o maior. Você vê que existe aí uma mesma raiz de vaidade, de inveja, de ciúme, de competição. Então, em primeiro lugar, é importante que nós, independente da natureza humana, que tem essa tendência a ter ciúme, a ter inveja, a competir, a rivalizar, e não se escandalize com você mesmo, com você mesma, porque dentro de você vão surgir esses sentimentos de inveja, de ciúme, de rivalidade, de competição, porque a natureza humana afetada pelo pecado vai ter esses sentimentos. E sentir isso ainda não é o pecado. O pecado é consentir, alimentar, cultivar esses sentimentos negativos. Compreendido isto, não deixe de fazer o bem, não deixe de praticar o bem, não deixe de ser uma pessoa que executa bem o seu trabalho com amor, não deixe de ser uma pessoa que pratica a justiça com amor, não deixe de ser uma pessoa que tem zelo pelas coisas porque tem amor, não deixe de fazer bem feito o que você pode fazer, de dar o seu melhor, não deixe de viver a verdade no amor, não deixe de fazer aquilo que é certo, porque ao seu redor podem haver, infelizmente, pessoas que alimentam de uma maneira negativa, que alimentam esse sentimento de inveja, de ciúme, de rivalidade, de competição. E podem se sentir incomodados com isso, como diz a primeira leitura. E podem ter essa inveja e até uma certa rivalidade com você. Não deixe de ser quem você é, praticando o bem e a justiça por causa disso. Que o bem que você faz incomode mesmo, deixe incomodar. Não pare de fazer por causa do incômodo alheio. Esse é um bom incômodo. E compreendamos também que a inveja, na realidade, conforme a nossa doutrina, conforme os padres do deserto, que foram monges, foram eremitas, que foram para o deserto, principalmente no Egito, ali no início do ano 300, eles fizeram toda uma meditação profunda da palavra, da própria vida, da natureza humana,
e constataram que a inveja é um dos pecados capitais, pecado cabeça, que gera outros pecados. A inveja, de certa forma, é uma tristeza. Uma tristeza pelo bem que a outra pessoa tem, pela felicidade dos outros. Também São Tomás de Aquino diz isso para nós. Que inveja é uma espécie de tristeza pela felicidade do outro. A pessoa invejosa se consome e faz mal para si mesma, porque alimenta o sentimento de inveja e dentro de si alimenta uma rivalidade e alimenta também, existe uma dor de ver o outro, a outra pessoa, ter o que ela tem. Existe uma dor de ver o sucesso alheio. Existe algo que consome a pessoa porque o outro tem e eu não tenho. Isso é um sentimento negativo que a pessoa alimenta, que nós não devemos alimentar. Devemos seguir fazendo o bem. O outro, o invejoso, a invejosa, alimenta um sentimento de dor, de ciúme, de competição, porque a outra pessoa é inteligente, pela beleza da outra pessoa, pelo talento que a outra pessoa tem, pelos bens que a outra pessoa possui, pela sociabilidade, comunicação da outra pessoa, ou até pelo que o outro faz, eu desejaria fazer, ou pelo que o outro é. Então a inveja, o ciúme, ele permeia toda essa situação. E veja bem, não é errado você admirar alguém e dizer, poxa, fulano age tão bem assim, eu vou passar a agir assim. Isso é inveja? Não. Ou então, fulano tem isso. Rapaz, mas que legal isso que fulano adquiriu, vou comprar um para mim também. É inveja? Não. A inveja, ela está muito naquela coisa assim, fulano não merece ter isso que ele tem, eu é que mereço. Eu é que precisaria estar no lugar dele, dela. Essa é a inveja. Ela ainda deseja o mal da outra pessoa. Tanto o invejoso, a invejosa, não olha para si. É uma pessoa que olha sempre para o outro, está olhando sempre para fora, que é a pior coisa que pode acontecer para o desenvolvimento intelectual, espiritual, afetivo, interior de alguém. É você olhar para fora, porque você não olha para si, não se trabalha, não cresce, não amadurece. O invejoso ou invejosa não consegue reconhecer as qualidades que há em si. Na verdade, tem uma baixa estima. E sempre está enxergando a qualidade do outro, da outra, e até superdimensionando essas qualidades, ou seja, eu estou projetando que o outro vive aquela perfeição, que nem sempre é. Vida boa é o do vizinho, até você conhecer a vida do vizinho. Gramado bom é o do vizinho, até você pisar lá e ver que tem formiga, ver que precisa cortar a grama. Então, o invejoso ainda projeta, infelizmente, projeta no outro e superdimensiona as qualidades do outro. Na Divina Comédia de Dante Alighieri, ele coloca a inveja dentro dos círculos do inferno. O primeiro círculo é o do orgulho, pecado de Satanás, o pior pecado. Mas a inveja, segundo Dante Alighieri, é o segundo pior pecado. Vem depois do orgulho, é o segundo círculo do inferno. Porque, de certa forma, até todo invejoso, ele tem em si um orgulho,
uma vaidade, porque ele quer ter esse destaque, ele quer ter aquela atenção, ele quer ter aqueles dons, ele quer aparecer. E aqui também entra o discurso do Evangelho, que estavam discutindo quem era o maior, quem era o melhor. Então, o invejoso tem essa dificuldade. E na Divina Comédia, isso fica claro, porque o demônio, ele inveja a humanidade e ele inveja também a humanidade por causa do céu que ele perdeu e inveja a humanidade porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, a pessoa invejosa, muitas vezes, dentro desse perfil, ela não se considera invejosa. Ela não enxerga. Inclusive, na teologia espiritual, a inveja também é tida como uma grande cegueira. A pessoa não se considera invejosa. Invejosos são os outros. Mas, na verdade, todos nós temos um pouquinho, sim, de inveja, de ciúme. Não se escandalize de sentir essas coisas no seu interior. A questão é, não alimente, como eu já disse no início desta homilia. A inveja, ela é sempre de alguém que está próximo. É alguém que convive. Ninguém tem inveja de uma outra pessoa que mora do outro lado do mundo. A inveja, geralmente, ela é de alguém que está próximo de alguém que você observa, ou a pessoa observa, e começa a fazer as comparações, que é um veneno. Nós não devemos nos comparar. Cada pessoa tem a sua identidade, a sua personalidade, as suas qualidades, o seu jeito de ser, que não deve ser comparado com o outro. Aliás, pai e mãe, tios e tias, avós, você na família, não fique comparando uma criança com a outra. Isso é um veneno, tanto para colocar uma criança contra a outra, como para criar uma baixa estima naquela criança que você está colocando para baixo, dizendo, por que você não é como fulano, que é comportadinho? Você tem que corrigir o seu filho, corrija. Não fique comparando com o filho dos outros, ou com o primo, ou com coisa assim, porque você cria uma pressão na cabeça da criança. Então, o invejoso sempre se compara. E aí entra a questão da competição, da rivalidade, porque a pessoa invejosa não consegue perceber, ou a pessoa que alimenta a inveja dentro de si não percebe que a diferença é uma riqueza. E que o outro, com as suas qualidades, com os seus dons, é uma riqueza para nós. Porque naquilo que eu não sei fazer, o outro irmão, a outra pessoa sabe, me complementa, me ajuda. E naquilo que eu sei fazer, eu complemento aquilo que o outro não sabe. Nós não sabemos tudo, nós não estamos capacitados para dar conta de tudo que existe no mundo. Cada um com o seu dom, cada um com a sua especificidade, e juntos nós nos ajudamos, nós nos complementamos, precisamos uns dos outros. Então, a diferença não é para sentir inveja dela, eu queria ser assim, ter isso e fulano não merece. Não. Pelo contrário, eu deveria me alegrar com a diferença porque é uma riqueza. E conforme também o Evangelho, Jesus fala que é preciso servir. Colocar-se no último lugar para servir, ou seja, colocar o meu dom a serviço. Aliás, a parábola dos talentos no Evangelho, num outro Evangelho, fala disso. O multiplicar os dons é colocar-se a serviço. Então, o dom do outro não é para invejar, está a meu serviço. E eu preciso entender que os dons que eu tenho estão a serviço do irmão, para promover o bem.
promover o bem comum. E o invejoso não enxerga isso. Por isso, muitas vezes, a pessoa que dá asas aos pensamentos, aos sentimentos invejosos, é uma pessoa que vive amargurada, porque olha para o outro e vê o bem e não consegue enxergar um bem em si mesmo. Se sente inferior. Se sente inferior, mas quer ser superior, quer estar acima. E muitas vezes até derruba, fala mal e quer a conquista do outro, quer conquistar no lugar do outro que o outro conquistou. Mas para piorar a situação de quem alimenta a inveja, existe uma grande contradição aqui, mas que é uma verdade. O invejoso, de uma certa forma, admira a pessoa invejada. É uma certa admiração, porque a pessoa faz tão bem aquilo que eu estou invejando aquilo que ela faz bem. É uma certa admiração pelo que a pessoa faz bem. Então não deixe de fazer o bem. Não deixe de fazer bem aquilo que você faz, para que o invejoso roa os cotovelos. Deixa-se consumir de inveja. Problema dele, problema dela. Tem que aprender a trabalhar em si o sentimento de inveja. Não deixe de viver o dom que você tem em fazer bem, independente de se alguém rivaliza ou não com você por inveja. Mas a inveja é uma admiração do outro, porque ele tem um dom que eu admiro e eu gostaria de ter, e gostaria que ele não tivesse, e por isso também se transforma em ódio, uma irritação. Que ódio de fulano que faz isso, de fulana que faz aquilo. Porque a inveja leva a isso. E aí nós vemos no cenário bíblico, Caim, que matou Abel, o conflito entre Esaú e Jacó. Então a inveja também nos leva a praticar a injustiça com relação ao irmão. Só de pirraça, fazer birra com o irmão, até perseguir a outra pessoa e boicotá-la, porque eu sinto inveja da outra pessoa. E daí nascem ódio, maledicência, calúnia, e uma coisa horrorosa, a alegria pelo mal do próximo, você se alegrar com o mal da outra, que a outra sofreu. Quem alimenta a inveja, infelizmente, acaba nesse buraco, nessa fossa. E muitas vezes o invejoso é aquela pessoa que só critica, tudo está ruim, nada presta, ele põe defeito em tudo, porque no fundo, ele está querendo diminuir aquela pessoa que ele, no seu subconsciente, na realidade, tem como grande, como maior que ele. Por isso criticar e diminuir o trabalho do outro. E o pior é quando nós alimentamos o sentimento de inveja, isso nos leva para a falsidade. O invejoso que alimenta a falsidade, que ri pela frente e derruba pelas costas, é o pior tipo de pessoa que tem na face da terra. Então não alimente o sentimento de inveja. E pelo amor de Deus, não deixe a falsidade entrar na sua vida. O invejoso não ama por tudo isso. O invejoso ainda sente ciúme. Porque também o invejoso tem um pouco de preguiça. Eu não quero fazer aquele trabalho, mas eu quero os méritos que aquele trabalho traz para a pessoa. A pessoa trabalha, se esforça, tem sucesso. Eu quero o sucesso da pessoa, mas eu não quero o esforço que a pessoa fez. O invejoso esquece que a pessoa que adquiriu aquele sucesso, aquele êxito, ralou, sofreu, lutou, batalhou, suou para poder chegar onde está, mas
O invejoso, ele já quer o resultado, ele esquece que tem um processo para adquirir o resultado. Então ele quer as atenções, os aplausos que a outra pessoa está conseguindo com o seu trabalho, mas não quer trabalhar. É um pouco de preguiça também. Então a inveja cega as pessoas. E a natureza humana, enfraquecida pelo pecado, sente inveja. Por isso eu repito, não alimente a inveja no seu coração. Corte. Porque é triste quando alguém não consegue se alegrar com o sucesso alheio. O invejoso não se alegra com o sucesso alheio, ele fica triste. Por isso que a inveja é comparada à tristeza. O filho pródigo, lembra da parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas? Quando ele retorna de todo um fracasso por ter se afastado do pai, o pai dá uma festa, o pai se alegra. Lembra que o filho mais velho fica lá fora. O filho mais velho não se alegra com o retorno do irmão. O filho mais velho não se alegra com o pai que está sendo generoso e perdoando o irmão. O filho mais velho sente inveja do filho mais novo. Porque o invejoso ainda quer que o outro seja castigado, que o outro se dê mal. O invejoso não consegue desejar o bem. E é por isso que no Evangelho Jesus está cortando baixo, como diz o povo, né? Na gíria. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Não entre na lógica da rivalidade, porque aí vai entrar inveja, vai entrar ciúme, vai entrar competição. Essa é a lógica do mundo. O invejoso sempre tem um sentimento de inferioridade e por isso deseja o que o outro tem, porque acha que o que ele tem não é suficiente e diminui o outro. Então a pessoa invejosa, alimentando a inveja, tem um tipo de ressentimento que a consome. Veja bem, nossos verdadeiros amigos, o pessoal geralmente fala, quando eu estava por baixo, fulano me apoiou, é um grande amigo. Que bom, deve ser, não duvido disso. Quando eu estava doente, fulano me socorreu, é um grande amigo. Que bom. Mas os verdadeiros amigos, de fato, são aqueles que se alegram quando você está por cima. São aqueles que não sentem inveja quando você está bem. São aqueles que se alegram com o bem que você recebe. O verdadeiro amigo, ele é aquele que se sente feliz em ver o teu sucesso, as tuas vitórias. E claro, vai somar estar ao teu lado quando você estiver por baixo. Portanto, nos alegremos com o bem, com o sucesso dos nossos irmãos. E o remédio para a inveja, para superar a inveja, é a empatia, colocar-se no lugar do outro. O remédio para superar a inveja é conhecer-se a si mesmo e reconhecer que o que falta em mim é complementado pelo outro. Isso não é demérito nenhum. O remédio para a inveja é saber valorizar o irmão, os seus dons. O remédio para superar a inveja é reconhecer os dons que eu tenho, as qualidades que eu tenho, nesse autoconhecimento que eu devo fazer, e louvar a Deus em gratidão pelos dons que eu tenho. O remédio para superar a inveja é parar de comparar-se com as pessoas. Você é único, você é única. Não há comparação. E claro, aquilo que eu já venho dizendo a homilia toda, quando você tiver pensamentos e sentimentos de inveja, corte, não alimente. O segredo para vencer a inveja, o ciúme,
Jesus também está dando no Evangelho. Coloque-se no último lugar. Se você quer ser o primeiro, seja aquele que serve a todos. Procurar o último lugar, como diz o Evangelho. Se alguém me quer seguir, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. O segredo para vencer a inveja e o ciúme é aprender a alegrar-se com o bem da outra pessoa e reconhecer uma riqueza em cada irmão e cada irmã. Diz São Francisco de Assis que quem tem inveja do irmão comete pecado contra Deus, porque os dons que o irmão tem vêm de Deus. Está invejando o próprio Deus. Portanto, cortemos todo sentimento de inveja no nosso meio. Não alimentemos esses sentimentos. E, se você sente que está sendo invejado pelo que você faz, pelo que você é, pelo que você vive, bem, continue fazendo o bem. Não deixe de fazer o bem. Não deixe de praticar as coisas boas. Não deixe de ser uma pessoa boa, mesmo que isso provoque incômodo dos outros. Que você possa sempre provocar um incômodo fazendo o bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.